Essas memórias que foram colhidas, que foram gravadas nos anos 80 e 90. Eu comecei a estudar, a me interessar pelo cangaço nos anos 90 com Paulo Gastão. Eu acho que 99% de quem estuda cangaço, pelo menos aqui na nossa região, sofreu de alguma forma influência positiva. Não é negativa, porque Paulo é uma referência para mim e continuará sendo uma referência para mim. Entendeu? Paulo jamais me daria uma influência, me exerceria uma influência negativa. Mas essas memórias coletadas no final dos anos 80 e nos anos 90, elas podem ser vistas como memórias manipuladas. Ao afirmar que muitas dessas memórias são memórias manipuladas, estaria correta essa minha afirmativa? Acredito que sim. Acredito que sim. E aí eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha. Existe uma técnica, né, na historiografia. Apesar que nós sabemos, nós não temos o monopólio da narrativa, né, e que bom que não tenhamos o monopólio da narrativa, porque historiador, às vezes, quando ele escreve, ele é chato, né, na escrita, né, então nós não temos o monopólio. Mas nós temos a técnica de trabalhar com memória. Nós não podemos confundir, e aí sua pergunta é muito feliz nesse sentido, nós não podemos confundir memória com história, né? Memória é um processo natural, né? E nós não dominamos, né, a memória. Aqui nós estamos fazendo memória, né? Então nós não temos o controle do que vai entrar no nosso cérebro, né, nesse aspecto. Então a memória, ela é um produto natural, mas a forma de que alguém acione essa memória, ela pode ser intencional, né? Então eu estou aqui criando essa memória como uma ideia natural, um processo natural, mas a forma no futuro que alguém venha mexer com essa memória, eu tenho que ter uma intencionalidade. Quando a teoria, a metodologia da história ensina-nos a pesquisar, você vai com um tema e você pergunta e deixa o entrevistado falar. E depois você analisa isso, confrontando com outros documentos. O que aconteceu muito nessa década? Lemuel, você estava em Patu em 1905. Não estava. Então, veja, eu já lhe induzi, eu estou falando com idosos, por vezes, e a memória às vezes falha, né? Então, se você me perguntar, Wesley, qual foi o almoço hoje, eu vou ter algum momento que eu não vou lembrar, mas se outra pessoa que estava no almoço comigo diz, não, almoçamos isso, foi, né? Então foi. Então isso aconteceu muito. E aconteceu numa caixinha que eu enquanto pesquisador, eu tenho minha visão do cangaço, e eu vou para o meu entrevistado para ele confirmar o que eu já sei. E a lógica não é essa, né? Na pesquisa histórica. Você vai... Pelo menos o que eu quero que eu saiba. Isso. Eu quero saber isso. Agora eu quero que o Wesley confirme que o que eu quero saber é realmente isso. Aí eu vou induzir o Wesley a dizer isso. Eu digo, tá vendo como a minha tese está coerente? Porque ele tem um discurso de verdade aí. Ele estava lá, ele é um ex-cangaceiro. Ele estava lá. Quem é você, Lemuel? Para questionar uma coisa, você não estava lá, você está questionando uma pessoa que estava lá. E na história, né, e talvez isso é o medo, às vezes, da técnica historiográfica, um certo ranço que os pesquisadores, alguns têm com a academia. A academia, ela deve muito aos pesquisadores diletantes do cangaço, né? Nenhum de nós que somos acadêmicos temos como mensurar o valor das pesquisas dessas pessoas, de um Paulo Gastão, né, de um Antônio Amauri, né, grandes figuras nessa reconstrução desses fatos. Então ele há uma dívida eterna da história com eles. Por isso que hoje eu digo que o inverso deve acontecer hoje, nós pegarmos esses documentos que eles produziram e a academia agora investigar, né? Mas houve essa manipulação de memórias.
com um crivo de verdade. Não é porque Dada, por exemplo, disse algo que isso é a verdade absoluta. Né? Nenhuma memória ela é absoluta se ela não é confrontada com outras fontes, com outros documentos. E estudando esses anos e convivendo com alguns pesquisadores, eu já presenciei brigas homéricas. Fulano me disse, né? Fulano me disse isso. Né? Foi o cangaceiro tal que estava lá, isso é a verdade, é o monopólio da verdade. Mas a memória é falha, a memória esquece, a memória é feita de gatilhos, né? De lembranças e esquecimentos, de intencionalidades, de manipulação. Principalmente com idosos, é uma memória maldita o cangaço. Eu digo isso porque maldita no sentido que, não pejorativo, mas no sentido de que as pessoas elas querem esquecer, porque foi uma história de muito sofrimento. Eu lembro quando eu entrevistei a Aristea, que eu perguntei, a senhora voltaria para o cangaço? Aqui não é a vida, meu filho. E aí ela olha para uma parede, né, branca no hotel, e o olhar dela se perde naquela parede. Né? Então é aquele silêncio que fala, né? Então que aí é o que é importante para o pesquisador, né? De entender que os silêncios da memória eles gritam, né? Eles gritam e que nós temos que ter essa sutileza do que o que não é dito por vezes ele é dito, né? Tanto é que todos, se a única coisa que Aristea falava de bem do cangaço era da comida. A única coisa, dizer, olha, nós comíamos muita carne, era uma carne boa, né? E dos perfumes. Foi a única coisa que a memória dela guardou. Então eu acredito, realmente, houve muita manipulação. Muita manipulação. Às vezes não tanto por maldade, mas talvez pelo não domínio da técnica.